Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast, meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 861 de One Piece, o ator consumado, o bom ator, o ator completo. Eu não sei exatamente como ficou a tradução em português, eu não gostei muito da tradução do Manga Project aqui, então eu também tentei ver outras traduções possíveis. Uma delas acho que é ator consumado, ator completo. Enfim, vamos lá então pro capítulo. O capítulo ele se passa quase que inteiramente na festa do chá, né, da Big Mom. A gente vê o Capone lá do lado de fora da festa fazendo todos os preparativos, né, para impedir a fuga dos convidados na hora do plano, né, na hora da ação. E a gente finalmente descobre quem era a tal da Mãe Caramelo, né? Que aparentemente a mãe da Big Mom, não sei exatamente, a gente vai discutir daqui a pouco isso, mas assim, ficou meio assim implícito aí que ela tem realmente uma relação profunda, né, com o passado da Big Mom. Não era exatamente alguém que a gente conhecia, né? É uma pessoa nova, mas a gente discute isso daqui a pouco. Enquanto isso, né, a Big Mom recebe vários presentes dos convidados, né? Todos aqueles líderes e chefes de departamentos do mundo todo aí, cada um de uma parte do mundo, né? E ela revela que ela tem lá o Tamatebaco, né? Aquele tesouro do Netuno, que na verdade é uma grande bomba relógio, e que ela diz que ela vai abrir, né, com muito orgulho após a cerimônia da Pudding, né, do casamento dela. Enquanto isso, a gente vê o Capone e o César do lado de fora começando a planejar a ação, né, o que eles vão fazer, que a ação seria tipo roubar o espelho, né, da Mãe Caramelo e aproveitar aquela brecha para atacar ela. E dentro do Capone, né, dentro dele, do corpo dele, estão os Mugiwaras, dormindo, descansando antes da batalha. Aí o Jinbei é o único que está acordado ali, o Capone avisa para ele acordar os outros Mugiwaras, mas ele fala que ele só vai acordar quando faltar uns 10 minutos pro plano, né? E aí a gente vê a parte lá do Sanji e da Pudding, né, que eles estão esperando a hora da cerimônia. Ela fica flertando, né, com ele, ela não sabe, né, que ele sabe de todo o plano dela. E ele começa a cogitar, dar uns pega nela, né? Pelo menos antes da casa cair. Porque é o Sanji, né? Ele ainda é o mulherengo lá da parada toda. Então ele fica cogitando, assim, se ele não faz algo com ela antes e tal. Quase que, né? Se ele fizer alguma coisa, vai praticamente arruinar o plano deles lá, né? Nas últimas 2 páginas, a gente finalmente vê o evento do casamento acontecendo, né? São 2 páginas duplas muito, muito lindas, assim. Os noivos, né, o Sanji e a Pudding descendo lá, usando os Zeus como uma plataforma, enquanto os convidados festejam o acontecimento e tudo mais. E agora a coisa realmente vai pegar fogo, né? E aí, Calu, o que você achou do capítulo? Então, cara, eu gostei do capítulo. Ele começou lá com eles indo pra festa, né? Assim, tem bastante coisinha divertida que eu gostei no começo do capítulo, assim. Uma das coisas é a apresentação da galera, né? Na festa em si, eles estão, tipo, sabe, interagindo, assim. Então, aí até a Smooth, né, ela tá torcendo a menina pra fazer suco de novo, né? Igual ele torceu a girafa do capítulo passado. E depois finalmente chega a Mãe Caramelo, né? Assim, de primeira impressão, pareceu, tipo, a mãe dela, né? Só que assim, conforme o capítulo foi passando, o cara indagou, e ela falou assim, não se mexe nas minhas lembranças, não sei o quê. Ela não deu, assim, eu não consegui acreditar, assim, eu não senti que ela deixou brecha nenhuma pra ser a mãe dela, sabe? Eu acho que realmente eu não acho que seja ninguém da família dela, alguma coisa assim. Talvez seja alguém importante pra ela. Mas não acho que talvez seja a mãe dela de verdade, não sei. É que assim, eu não sei. Eu acho que isso vai se mostrar daqui pra frente. Até a hora que ela fica putaça com um convidado que pergunta, quem é essa mulher aí? Ela fala, né, como ousa se meter nas minhas lembranças. Então, tipo, tem um passado aí bem grande que eu acho que seria interessante se o Oda explorasse isso num flashback. Mas assim, eu não tenho certeza se ele vai pausar todo esse arco aí, esse momento do clímax para ter um flashback, ou a gente só vai descobrir isso depois desse casamento aí. Mas assim, pela foto, ela assim, né? Ela é uma velha, né? Tem traços assim meio estranhos. Ela me lembra um pouco aquela. É que ela é uma velha, então tipo, aquela todas as sereia velhas do fica...
Um pouco também, mas um pouco aquela doutora lá do Super, sabe? Aqui. A do Super é diferente. Mas assim, ela não tem nenhum traço que velha, pareça né? a Big Mom, sabe? Ela não tem um nariz igual, tem, tudo é bem diferente. Então, sei lá, não Então, aconteceu. a única dica que a gente pode ter da pessoa, né, que ela é assim, um pouco das coisas que tem na imagem. A gente vê aí que ela parece ter uma certa roupa, uma vestimenta que lembra, eu não tenho certeza, mas lembra uma coisa meio de freira, assim, sabe? E assim, parece, se ela realmente for uma freira, ela é uma freira meio zoeira, né? Porque ela tá fumando ali, ela tá com uma cara de zoeira, assim. Mas esse povo zoeiro sempre tem no One Piece, sabe? Um cara quer ser um doutor e o cara é todo zoeiro. Aí a minha especulação pra história, né, é porque a Big Mom fala que ela é a nossa mãe, né? Ela não seria tipo a mãe da Big Mom, ela seria tipo a mãe meio que da galera, assim. Aí eu comecei a pensar, tipo, no tema, né, e no complexo que a Big Mom tem de ser, né, de ser uma pessoa acolhedora e tudo mais, junto com esse possível passado dela. A ideia que me veio na cabeça é que essa freira seria uma pessoa que acolheu a Big Mom quando ela era criança. Talvez, a Big Mom vivesse no orfanato quando ela era criança. E O que faz aí todo ela sentido com ela querer uma nação cheia de gente diferente que não pode sair, não pode abandonar ela, né? Ela deve com certeza ter sofrido com abandono. Então, e ela não teria conhecido os pais, e ela seria, tipo, a mãe dela, entendeu? E teria todo esse lance, né, por isso que ela teria essa vestimenta, ela seria uma freira, né, que teria num orfanato. Então, assim, eu comecei a pensar nessa possibilidade do passado dela ser relacionado a isso, assim, talvez ela fosse uma freira, não sei. E também tem aquele lance, né, de, tipo, freira, assim, às vezes ser considerada a madre, né? Então, tipo, tem uma coisa de mãe aí, né? É igual quando Então, o povo assim, chama o padre de father, né? De pai. Aí pode chamar a então, filha de mãe. exato. Então, assim, pode ser isso, posso estar completamente errado, mas é uma coisa que, pelo menos na imagem, assim, a gente não tem nenhuma outra dica nesse capítulo, então o que dá para especular realmente é que seria isso. Mas, enfim, assim, o que eu, no geral, assim, eu achei um capítulo bem informativo, assim, colocando um contexto bem interessante na festa, né? Você gostou do Tamatebaco, que a proposta é mostrar? Eu não acho que vai mostrar, não, mas é legal a proposta. Então, outra coisa também que, assim, é tudo um build-up, né? Tudo uma construção do cenário ali. Esse capítulo foi toda essa construção do cenário mesmo, né? Porque agora eles estão lá, eles estão no local. E, tipo, esse negócio do Tamatebaco pode ser uma dica de que, assim, talvez o plano do Luffy, porque ela fala que ela vai abrir depois da cerimônia da Pudding. Pelo que, assim, dá pra ter uma ideia, eu acho que o plano do Luffy seria antes da cerimônia acabar. Antes do Sanji beijar a noiva, né? E assim, então, se a intenção dela é abrir após, talvez o Oda esteja dando a dica de que, assim, o plano do Luffy vai dar errado, porque tem muita gente poderosa aí, tem muita chance de dar merda, tem o cara que, né, o comandante lá, o Katakuri, ele meio que, né, ele prevê um pouco do tempo, então tem muitas chances de dar bosta esse plano, pelo menos inicialmente, e talvez o Tamatebaco seja o salvador dos Mugiwaras, talvez eles sejam, tipo, presos, e aí a coisa meio que a festa continue do mesmo jeito, e aí a hora que ela vai tentar abrir a caixa lá, o Tamatebaco, e aí vai tudo pelos ares, e aí eles conseguem finalmente, tipo, fugir ou eliminar a Big Mom, eu não sei. Mas assim, seria uma carta de surpresa, né? Um Coringa nas mãos dos Mugiwaras, que talvez eu nem sei se exatamente eles sabem, acho que eles sabem, mas eu não sei se eles estão assim, conscientes de que esse Tamatebaco pode ser um elemento que possa ajudar eles. Então, assim, vai ser interessante ver se esse Tamatebaco vai ser usado nesse arco. Eu acho que vai, porque o Oda tá dando muita ênfase nessa caixa desde o começo, né? É uma coisa, um foreshadowing lá da época dos Tritões, então eu não acho que isso seja ignorado agora. Eu acho que agora que é a hora de usar isso. Mas, assim, vai ser muito interessante como vai se desenrolar até chegar nesse momento do Tamatebaco, que talvez seja a hora que ela realmente se foda, né? Porque imagina ela tentando abrir um negócio e aquilo indo na cara dela, assim, né?
enfim, mas então assim, eu achei interessante essa parte toda de construção. A gente vê, por exemplo, no começo do capítulo, com a reação do Vito, aquele negócio que eu tinha comentado no capítulo anterior, de que assim, aquele capítulo anterior foi importante para realmente ressaltar a importância, assim, o nível de poder e de né, não só de poder, mas de importância dos convidados. E aqui ele reforça isso em uma página, né, mostrando que realmente, assim, tipo, tem muita gente poderosa, tem muita gente importante, que não é exatamente, né, tem poderes, mas eles são relacionados a pessoas muito importantes no mundo e no submundo, né, de One Piece. Então, essa festa não é pouca merda, assim. E tem muita coisa envolvida aí. E sabe uma coisa que eu tava vendo, assim, você tá falando da peça importante e tal, quando o maluco tava olhando por cima do portão, né, a festa, e tava, tipo, analisando as coisas, eu vi o portão, e o portão tem uma cara. E uma coisa que, assim, eu sempre me indaguei desde o começo dessa saga da Big Mom, que, assim, se a ilha inteira tem as almas e tal, e, tipo, tem rostos, e conversa, e são todos meio que escravos da Big Mom, tipo, não tem como se fazer nada escondido nessa ilha, porque as caras, tipo, bem você, né? Elas podem contar. Aí quando apareceu lá ele em cima da porta, eu falei, mano, por que essa porta não conta alguma coisa pra Big Mom? Só que no quadro depois, a portinha dá um sinalzinho, né? Tem um balão nela, tipo, como se ela estivesse pensando. E logo em seguida a porta vai, tipo, e começa, tipo, a pensar uma coisa, nossa, tipo, a primeira vez que, tipo, um bicho tenta, tipo, sabe, conversar com a Big Mom num negócio que eu sempre fiquei me indagando desde o começo da saga. Depois ela foi fatiado mesmo, puxa, achei bem legal. E, tipo, o cara, sabe, cortou aquele mal e esperou um mal que, assim, eu sempre achei que era um mal que devia ser apresentado, devia ser relevante, e nunca foi. E agora foi e já consertaram, já gostei, eu tô querendo. É aquela coisa, tipo, ela tem ouvido em todas as paredes, assim, né? Eu acho que, por exemplo, se eles não tivessem cortado essa porta aí, né? Que tava meio que sacando o plano do Capone, ela talvez teria falado pra Big Mom. Então, tipo, ela tem relações. Então tem, tipo, muita coisa contra esse plano, porque ela tem muitos ouvidos, ela tem muitos informantes, ela tá né, no ninho dela, né? Os caras estão tentando enfrentar ela num lugar onde é tipo o reino dela. Então, assim, é interessante, ao mesmo tempo é angustiante ver o Capone com todo esse plano bem mafioso, né? Parece uma coisa meio de Poderoso Chefão mesmo, de tipo, fechar e ter várias pessoas trabalhando para ele, para fecharem todas as portas e entradas para ninguém poder sair quando a coisa começar a acontecer. Então, né, os chefes lá da cozinha falando que, né, tá tudo seguro, tá, eles bloquearam todas as rotas. Dá, tipo, pra gente, né, as pessoas que estão no casamento são do mal, né, são mafiosos e tal, mas eu fico imaginando, tipo, sabe, se fosse alguém do bem ali, daria uma aflição, né, tipo, o Capone é um ser, assim, que ele é bem perigoso, né, e assim, porque ele tem esse lance de mafioso. Então, assim, no mundo de One Piece, ainda bem que ele está, pelo menos temporariamente, do nosso lado, né? do lado dos Mugiwaras, entendeu? Mas, assim, é interessante isso. É interessante também que você tinha falado que talvez os Mugiwaras aparecessem no capítulo seguinte, né, que seria esse, e eu achei que não, mas, assim, pelo menos eles aparecem. Eles estão dormindo, mas eles aparecem. Eles estão, tipo, dormindo em 10 minutos antes do acontecimento, que talvez seja o momento da última página, seja o momento que eles já vão acordar, né? Porque eles já vão estar acordados, porque é ali mais ou menos que eles vão ter que entrar em ação, né? É o momento da cerimônia mesmo. Então, assim, mas nos minutos anteriores eles estavam dormindo ali, descansando, até a Brilli estava dormindo ali. Então, assim, tipo, é interessante que eles estavam se preparando, né? Então não vai ter uma desculpa de, não, eles estão fracos, não. Tipo, não, eles estão na capacidade máxima. Isso me deu mais ânimo, sabe? Pra luta ser, pro Oda poder usar, tipo, toda a força da galera, sabe? Pra ele não poder, tipo, fazer uma luta meia boca com a desculpa de que eles estavam cansados, sabe? Eu quero ver uma luta de verdade. Mas, Rodrigo, agora um pouco pro final do capítulo, o que você achou dessa parte do Sanji meio que, tipo, com essa, entre aspas, recaída, assim? Pra mim, eu achei que, assim, combinou muito com ele, né? Esse é o Sanji. E, assim, por mais que assim, ele fique nessa titubeação, nessa dúvida de o que fazer agora, né? Suspeitando que a possa ser verdadeira. Enfim, ele só assim, deixa a gente, se
se tiver alguma treta e ele tiver que defender o Luffy, e ele defender o Luffy, vai dar mais emoção pra gente, porque a gente construiu esse negócio que ele tá, esse conflito interno dele, sabe? Então ele supera tudo, tipo, todos os conflitos próprios dele em nome da tripulação. E assim, tipo, sabe, pra mim vai ser mais gratificante. Então eu gostei bastante desse final. Esse final foi bem legal pra mim. É verdade, eu não tinha parado pra pensar, mas assim, realmente, tipo, se ele, né, se ele aparecer e der realmente ele não vai dar um soco nela, não vai dar um chute nela, mas assim, se ele conseguir se desvencilhar dela, né, pra realizar o plano lá deles, vai ser interessante ver, porque assim, além de ele estar lutando contra esse lance mulherengo dele, tem todo o lance da família e tal. Mas assim, seria meio bizarro também se ele traísse todo mundo e fosse atrás da mina, né? Então, né? tipo, Já pensou? O Oda pegou, construiu o arco inteiro, gigantesco da Big Mom, sabe? O ano do Sanji, pra ele chegar, não, foda-se, eu vou ficar com ela mesmo. Morre, tipo, já é essa. Tem como, não. Foi aquela cena pra gente lembrar que, assim, o Sanji é o Sanji ainda, sabe? Ele não, tipo, se mudou totalmente. Porque tem esse lance do One Piece, assim, os personagens, eles evoluem gradualmente, né? Eles têm uma certa evolução de personagem, mas, assim, no final eles meio que são os mesmos, assim, eles são sempre aqueles... eles têm sempre aquelas mesmas reações, assim, né? Tipo, o Sop, essa é a graça do anime. sempre... Por mais que você queira ver um personagem se desenvolvendo e tudo mais, se ele abandonar quem ele é de verdade, assim, ele perde a graça, porque o que conquistou as pessoas foram as características de cada um, né? A personalidade de cada um. Tem gente que critica um pouco isso em One Piece, porque, né, ao contrário de um mangá, sei lá, talvez assim, um Naruto, por exemplo, ele tenha mais uma evolução de personagem, tipo, você vê, o personagem ele era meio, teimoso no começo e no final ele já tá mais solícito, assim, sei lá, o Gaara, por exemplo, ele evolui como personagem ao longo da série, né, no começo ele é todo complexado, no final ele já é bem mais, né, ele é um líder lá da vila. O One Piece ele é diferente, assim, a estrutura dos personagens são diferentes, a gente sente a evolução deles, talvez assim a gente conheça mais eles ao longo da série, mas eles sempre são aquele template, assim, sabe? Tipo, é sempre aquele personagem com aquelas características, entendeu? Então, assim, eles se tornam muito marcantes por causa disso, porque eles têm uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo eles também não evoluem tanto assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, o Sanji ele vai ter um pouco de marcas após esse arco. Eu acho que mesmo ele voltando a ser o mulherengo que ele vai ter sempre essa rusga, né, com a família dele. A gente vai saber disso a partir de agora, que, né, ele tem todo esse passado e tudo mais. Então, sei lá, você acrescenta elementos ao personagem, mas continua com a base dele, assim. Talvez seja isso que seja o forte do One Piece, assim, é sempre manter as características bases do personagem. Mas, enfim, nas últimas 2 páginas, a gente teve aí esse final aí, né, com... Eu gostei muito das 2 páginas, porque elas foram bem bonitas, assim, eu gosto... Foi bem desenhado, assim, tem bastante elemento, e não tá tudo muito tão confuso, assim. Até naquela penúltima, eu acho que assim, a penúltima página foi uma das mais confusas, mas assim, não confusa, teve mais elemento, né? Tem tipo tudo, assim, não tem, sabe, não aparece o céu, sabe? Até aparece uma nuvenzinha, mas sabe, é só elemento, é xícara que voa no alto, é bolo flutuante, são os deuses lá que são gigantescos, são minúsculos, né? Até a Big Mom tá pequena na cela. Que eu gosto desses cenários, assim, porque eles têm profundidade, eles têm detalhes, eu gosto, sabe, tipo... One Piece, quando eu compro o volume físico dele, mesmo a história assim não sendo super em comparação com o Seinen, ela não é super complexa e tem 1000 diálogos, sei lá, como um Monster, um 20th Century Boys, mas assim é um dos mangás que eu mais demoro para ler, porque eu gosto de parar para você ficar procurando, né? E vendo. Você tem que observar muito assim, e por exemplo, nessa página dupla a gente vê muitos detalhes. Tem o comandante ali tomando um café, tem o pai do Sanji ali, tem no canto esquerdo, tem o Capone ali meio que na sombra, e tem o Zeus e o Prometheus ali na escada. Então, tipo, são muitos elementos que estabelecem, tipo, que realmente constroem o cenário pra gente, né, ter uma ideia do que vai acontecer, porque quando chegar no clímax, não vai dar mais tempo para ficar estabelecendo esse cenário todo, e ele é um cenário muito complexo,
com muitos personagens pra gente só ter ele ser jogado assim em pequenos quadros. Então eu acho bem legal essa representação. E no final tem essa parte né, que a cerimônia vai realmente começar. E aí o Capone, né, ele vê a cara do Sandy meio assim bobão, aí ele fala, puta, será que esse cara vai... Será que deu merda, né? Será que ele vai estragar tudo? Ele fala, né, que atuação, aí tem relação com o nome do capítulo, né, que seria um bom ator, talvez, mas talvez não, assim, será que ele vai dar uma recaída no final? É verdade, eu não tinha pensado na relação do nome do capítulo. Então, é bem disso. E aí, assim, vamos ver, né? Infelizmente, agora que a coisa vai ficar realmente boa, não vai ter capítulo na semana que vem, infelizmente. Mas, assim, agora é só especular. Qual a nota que você daria? Eu dou 8. O capítulo foi legalzinho, nada espetacular, mas foi bacana, apresentou bastante coisa que eu queria. Sabe, me desvendou um mistério próprio e foi bacana. Tem parte bonita, parte da dupla excelente, duas, né? E assim, a festa do chá tá rolando, né? Assim, não tem como achar. Eu tava reclamando tanto que o ficava só enrolando e não chegava no Vamos Ver. Agora já estamos participando do Vamos Ver. Realmente. Então, pra mim, 8. Eu vou dar 8,5, porque eu achei um capítulo assim. Sempre assim, eu penso nele, no que ele se propõe e como ele conduz isso, né? Então, eu acho que é um capítulo de construir o cenário da ação ali que vai acontecer. Como a gente está imaginando que vai ser um negócio super complexo, né? Pelo menos na minha cabeça, assim, não vai ser só uma troca de chutes e socos e vai todo mundo sair de boa. Não, vai ser um negócio que provavelmente esse momento de One Piece vai ficar meio que marcado na história da série, tipo, no mundo de One Piece. Talvez até, eu imagino que se der uma bosta tão grande no casamento, as recompensas aumentem, né, dos Mugiwaras, a coisa reverbere de uma forma bem grande, né, no One Piece, no mundo de One Piece. Porque tem muita coisa envolvida aí, mesmo que seja do submundo, né, muita coisa, muita gente importante aí, né. Então, assim, eu gostei bastante dessa construção, tem muitos elementos aí pra gente especular, né, e ele meio que já deu a resposta para alguns, ainda assim, criando dúvidas, né, tipo, quem é a mãe do Caramelo e tudo mais, mas, assim, vamos ver, né, o que vai dar, mas no final eu gostei do capítulo. Bom, vamos pros comentários do capítulo anterior. O Sérgio Shimabukuro, mais uma vez, ele fez 2 comentários enormes falando sobre o que ele... Na pergunta da semana anterior, a gente tinha falado se fosse para chutar, qual personagem que você achava que poderia morrer nesse arco, ao final dele. E ele, né, a gente ficou falando do Jinbei e da Pudding, mas ele falou da Chiffon, que, né, é a irmã gêmea, né, da Lola. E aí ele falou que, assim, isso acarretaria num negócio que, tipo, ela teria um envolvimento emocional com a Big Mom. Isso criaria um momento de fúria da Big Mom. Seria reverberado até o arco dos gigantes, né, de Elbaf. Ele fala que, por exemplo, o Jinbei, mesmo que... Ele fala um negócio que eu não sabia, que tem muita gente que não quer o Jinbei como Mugiwara, que não gosta de Jinbei. Eu fiquei, tipo, surpreso com isso, porque pra mim era meio que um consenso de que ele é um personagem legal pra ser um Mugiwara. Eu realmente nunca vi ninguém falando que o Jinbei não é da hora, não. Todo mundo que eu pergunto e converso, Jinbei é gente boa. Mas ele fala que tem gente que não gosta dele. Para um motivo para ele não morrer nesse arco, seria exatamente a própria construção do Luffy, né, como capitão do bando, e que seria, tipo, mais um fracasso dele. E que isso meio que, assim, seria uma perda muito grande para um arco que já tinha sido... esse momento já tinha passado da época de Marineford, por exemplo, quando ele perdeu o irmão, né? Então seria tipo meio que uma repetição e meio que um retrocesso pro Luffy como personagem, como capitão do bando, porque ele tentaria evitar ao máximo que o Jinbei fosse morto, né? É lógico que isso poderia ser manipulado dependendo da cena, né? Tipo, se fosse algo que eu acho que o Luffy não poderia fazer nada, ou o próprio Jinbei, sei lá, tentasse... ele mesmo tentar se defender, né, e aí acabasse morrendo, mas não sei.
Ele fala que isso seria meio que um retrocesso para a série no geral. E aí ele fala mais ou menos do que o Oda, que ele constrói o mundo, né, de uma forma que as coisas são sempre interligadas, e que seria interessante, por exemplo, o Capone ser meio que um player relevante no universo de One Piece, né? Que aí ele teria tipo meio que uma dívida, depois desse arco ele teria uma dívida com o Luffy, e eles fariam meio que uma aliança, né? Que seria bem interessante isso. E realmente, tipo, seria realmente bem fascinante, assim, para o andamento da série. O Luffy conseguindo manipular as coisas. É que ele não é muito inteligente, então, assim, não sei como isso também seria usado. E aí, num outro comentário depois, ele fala sobre alguns erros de tradução aí do Manga Steam, que ele fala que eles traduziram errado o nome do comandante lá para Katakuri. Ele fala que, assim, Katakuri, ele faz referência a uma coisa chamada amido de batata, enquanto Dogtooth é um nome que dá para a família da planta. Então, assim, é como se você chamasse pombo de pássaro, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito geral e que não faz muito sentido. E, assim, eu fico bem só de chamar de Katakuri. É que como eu li Dogtooth, é até meio difícil de falar Dogtooth, né? Tipo, pra gente aqui, a gente não tá acostumado. Katakuri é mais de boa, assim, pelo menos pra mim. Então, acho que daqui pra frente eu vou chamar ele só de Katakuri mesmo. Ele dá alguns exemplos de nomes que também já foram meio que já foram traduzidos de forma errada. Mas enfim, comentem aí também o que vocês acharam do capítulo. E é lógico que tem a pergunta da semana, né? E a pergunta é: qual dos convidados você achou mais interessante daqueles que foram mostrados no capítulo anterior e nesse? E se fosse para chutar, desse cara que você achou interessante, qual seria o poder dele? O personagem que eu gostei mais, Rodrigo, daqueles convidados foi aquele Mink lá, aquele pássaro, sabe? Ele que é um presidente da imprensa, né? E, pô, o cara, tipo, assim, além de ser um Mink meio que, tipo, politizado, né? Todo, tipo, sabe, intrínseco no governo. Governo não, né? Na parte importante do mundo. Pra mim é divertido, né? Um cara que foge um pouco do comum. Que, pra falar a verdade, eu não me apeguei a nenhum dos convidados, assim, tipo, sabe? Nossa, esse aqui eu curti mesmo. Tem que ver eles fazendo alguma coisa, tipo, sei lá, quando o pau comer, eles agindo de alguma forma, né? E, bom, o meu, assim, eu também tinha pensado um pouco nesse pássaro aí, mas já que você escolheu ele, eu vou escolher outro, que é o do Feld, que é aquele grandão, né, que parece um mafioso mesmo, porque, tipo, ele dá o tom de máfia, de encontro de submundo pra mim, desses convidados, porque os outros, eles são muito, assim, diferentes um do outro, né, aquele cara da foice parece, sei lá, Pra mim ele parece mais um carrasco do que um convidado assim de uma festa. Aí tem um cara que parece muito um pirata, que tem um chapéu. Mas assim, esse cara grandão, né, que tem um charuto, ele pra mim realmente parece tipo... Ele, pra mim parece o mais próximo do Capone, assim, um mafioso mesmo. E ele é o chefe do mercado negro, né? E aí eu fiquei... a alcunha dele é Deus da Fortuna, né? E eu fiquei pensando, se fosse para dar um poder para ele, assim, pela cara dele, sei lá, pode ser forte, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando na alcunha dele, eu não sei se isso é possível no mundo de One Piece, mas ele teria uma Akuma no Mi de dinheiro, ou de, tipo, riqueza, sabe? Que ele poderia, tipo, sei lá, ou poderia transformar as coisas em dinheiro ou em fortuna, sei lá, ou, tipo, literalmente fazer dinheiro com a mão, sabe? E aí ele seria, tipo, o deus da fortuna, porque ele seria, tipo, muito rico, porque ele faria, tipo, dinheiro infinito, entendeu? É uma maluquice aí. É que eu realmente não sei se esses personagens vão ser explorados, ou se a gente vai ter que esperar, sei lá, um databook do One Piece pra mostrar, tipo, qual que é a habilidade deles. Mas eu acho que eles não vão ser explorados a ponto de mostrar poder, não. Talvez o Katakuri, mas não eles. Talvez não, mas assim, eu queria ver. Talvez ele não tenha poder nenhum, né? Seria só uma pessoa, na verdade, normal, né? Mesmo. Que não é assim tão fácil desse jeito encontrar uma Akuma no Mi, né? Mas assim, né? Se vocês aí acharem um personagem interessante e chutarem aí qual seria uma habilidade dele, só vendo assim, né? Julgando o livro pela capa, literalmente, conta aí pra gente, comente aí nos comentários. E acho que é isso. Infelizmente, semana que vem a gente não vai ter One Piece. A gente tem um podcast aí planejado para os próximos dias, que não é exatamente de mangá e de One Piece.
talvez aí quem ouve o nosso podcast não fique tão interessado nele, mas mesmo assim eu espero que vocês deem uma chance para ele, de qualquer jeito. É surpresa o tema, mas vocês vão ver quando sair. E é isso, então. Então, semana que vem não vai ter One Piece, então quem só ouve os nossos de One Piece, a gente vai só se encontrar daqui a 2 semanas. E é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês curtirem, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou! Falou!